1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz o texto sagrado: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos ler toda a igreja? A igreja aos santificados, chamados com todos Senhor deles e nós. Vamos orar. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz e desejamos tão somente ouvir a Tua voz através da exposição fiel da Tua palavra, das Escrituras Sagradas. E eu te peço que Tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra, Senhor, com unção, com autoridade, com intrepidez, com ousadia e com a graça necessária. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha estar agindo na minha vida, que vou entregar a mensagem, a palavra, mas que o Senhor esteja agindo na vida de todos que vão estar ouvindo a Tua santa palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E ó Espírito, para a missão, como Paulo foi chamado para ser apóstolo, todos nós somos chamados para uma missão específica, e missão de proclamar a mensagem, que é a missão de todos, mas alguns têm um chamado especial para a obra missionária. Mas pregar o evangelho é uma responsabilidade de todos. E nós fomos chamados também para servir com os irmãos. Hoje, no versículo 2, nós vamos encontrar mais duas verdades sobre o nosso chamado. A quarta lição sobre o chamado: nós somos chamados para pertencermos à igreja de Deus. Amém? Vamos todos afirmar isso, todos juntos? Nós somos chamados para pertencermos à igreja de Deus. Olha aí o início do versículo 2, leamos todos juntos. A igreja de Deus que está em Corinto. Nós fomos chamados para pertencer à igreja de Deus. Amados, a igreja de Corinto tinha muitos problemas, e problemas reais, graves e sérios. Às vezes nós romantizamos muito a igreja primitiva, colocando como um exemplo de perfeição, mas a igreja primitiva está longe de ser uma igreja perfeita, porque nenhuma igreja aqui na terra pode se declarar perfeita. A perfeição, ela nos será dada na glorificação, aonde estaremos para sempre com o Senhor, em uma igreja perfeita, para todo sempre. Mas aqui na terra, não. Aqui nesse mundo, não. Aqui no convívio das nossas relações, não. E a igreja de Corinto, que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo, que tinha sido pastoreada pelo apóstolo Paulo, mas ela convivia com uma série de problemas reais, divisões internas e partidarismo. Um grupo de irmãos diziam: nós somos de Paulo, fundador da igreja. Outros diziam: nós somos de Pedro, outros de Apolo. E aqueles que se declaravam mais santos, mas tinham o mesmo comportamento carnal, se declaravam de Cristo. Havia problemas de imoralidade e tolerância ao pecado. Havia problemas de litígios públicos entre irmãos, desordem no culto e mau uso dos dons espirituais. Havia problemas em relação à negligência à Santa Ceia e a comportamentos inadequados na prática da Santa Ceia. E havia também confusões doutrinárias sobre a ressurreição. Veja quantos problemas, e mais problemas que eu não mencionei, mas havia outros problemas. Só que o texto sagrado começa o versículo 2 dizendo o quê? Todos, mais uma vez, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, queridos, apesar de todas essas situações, Paulo chama a igreja de Corinto de igreja de Deus.
apesar de todas as demandas da igreja de Corinto, Paulo diz: a igreja de Deus, essa igreja pertence a Deus, essa igreja é de Deus. Isso é graça, queridos, isso é graça. A igreja de Deus não é formada por gente perfeita, que não erra, que não comete equívocos e que algumas vezes contrariam de maneira clara aos escritos da palavra de Deus. A igreja de Deus não é formada por gente perfeita que não erra. A igreja de Deus é composta por pessoas que foram transformadas, foram santificadas e ainda estão sendo transformadas, ainda estão no processo de santificação. Apesar de todos os erros presentes na igreja de Corinto, Paulo diz que essa igreja é de Deus. Essa igreja foi comprada com o sangue de um cordeiro perfeito. Foi edificada por Cristo como fundamento único, e aqui eu repito, como fundamento único. A igreja de Cristo não tem outro fundamento, o único fundamento é Ele mesmo, é o Senhor Jesus, e ela é sustentada pelo divino Espírito Santo, como legítimo representante de Cristo aqui nesse mundo, porque Jesus diz: eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou rogar, e eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, e Ele estará convosco. É o Espírito Santo o fundamento, o condutor da igreja do Senhor Jesus, e não homem nenhum que se arrogue ser representante de Cristo nesse lugar, neste mundo. Agora, queridos, por ser uma instituição da graça de Deus, e eu vou repetir isso, por ser uma instituição da graça de Deus, porque a igreja é uma instituição, foi instituída por Cristo, e é uma instituição da graça, não é uma instituição da lei, não é uma instituição fechada, aonde se tem um critério rigoroso para se fazer parte, de maneira nenhuma. A igreja é aberta para todos, a igreja é aberta para todos. Essas portas estão abertas para qualquer um que deseja entrar, assistir o culto ou cultuar o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus deixou claro que em sua igreja, a verdadeira igreja, ela seria composta de trigo e de joio. Jesus deixou claro que em sua igreja haveria trigo, os verdadeiros discípulos, que negam a si mesmo, a sua própria vontade, porque às vezes dá vontade da gente dizer os desaforos, sim. Às vezes dá vontade da gente chamar o sujeito ou a sujeita e dizer alguma coisa que realmente a gente quer dizer, que está no nosso coração. Mas você foi instituído ou instituída para fazer isso? Você foi? Você recebeu essa outorga da parte de Deus, da parte da igreja? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele nega a si mesmo, queridos, e segue a Jesus com sinceridade de coração, conforme as Escrituras sagradas. Mas a igreja também tem joio, que são os falsos discípulos, que aparentam piedade, mas vivem segundo a sua própria vontade e seguem a Cristo apenas de forma superficial naquilo que lhe convém. Amados, na igreja primitiva, nós vamos encontrar exemplos de fé genuína e também de hipocrisia religiosa. É isso mesmo. Na igreja primitiva, nós vamos encontrar exemplos de fé genuína e também de hipocrisia religiosa.
Encontramos um Barnabé que vendeu uma das suas propriedades e doou todo o valor para a assistência dos pobres, demonstrando desprendimento e compromisso com a comunhão e o cuidado necessário aos necessitados. Atos 4, 36, 37, você vê isso. Nós encontramos uma Dorcas, conhecida por suas boas obras e esmolas. Ela costurava roupas e ajudava viúvas e pobres, sendo um exemplo de serviço prático e amor cristão. Encontramos também um Estevão, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, que testemunhou com ousadia e fidelidade até o martírio, até a morte. Foi uma testemunha fiel. Encontramos pessoas dignas, fiéis, dedicadas, altruístas, ricas em boas obras, com a visão em acudir, em ajudar, em ser suporte, em cuidar uns dos outros. Mas nós encontramos também um Ananias e Safira, que tentaram aparentar santidade e generosidade, mentindo ao Espírito Santo, mentindo, ou pelo menos tentando mentir ao Espírito Santo. E é interessante quando eles mentem à igreja, o Senhor está dizendo, estão mentindo ao Espírito Santo. E a comunidade, para manter uma aparência piedosa, veja só, para manter uma aparência piedosa, mas sem integridade. Eles venderam aquela posse deles, eles podiam fazer o que eles bem quisessem com aquele dinheiro, mas eles quiseram aparentar uma consagração, uma vida piedosa, uma vida dedicada, e disseram que aquele dinheiro, aquela parte era o que eles tinham arrecadado, quando estavam mentindo. Houve um conluio entre os dois para mentir à igreja do Senhor, para mentir ao Espírito Santo, uma aparência de piedade. Encontramos também um Simão, um mago, que desejava comprar o poder do Espírito Santo, buscando status, em vez de transformação de vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, na igreja de Cristo encontramos trigo e joio. E a pergunta que temos que fazer nesse momento é: então por que não arrancar o joio? Vamos deixar só o trigo, que aí é bom demais. Mateus 13, 29, Jesus responde: não, arranca nada, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Veja o cuidado do Senhor. Jesus ensina, amados, que arrancar o joio prematuramente, ou seja, fora da época que ele estabeleceu e que vai acontecer conforme o seu decreto divino, poderia prejudicar ou destruir o trigo verdadeiro. Isso mostra, amados, que nem sempre é fácil distinguir o falso e o verdadeiro. Não compete a nós julgar. Um erro do irmão pode ser um erro, como foi de Davi. Nós não podemos congelar a vida dele naquele momento de queda, porque há a possibilidade de confissão, de arrependimento, de choro, de lágrimas, e aí com certeza a restauração divina. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi hoje não é reconhecido em termos finais pelo pecado cometido, mas por ser um homem segundo o coração de Deus. Davi errou como pai, foi muito negligente com Absalão e com Amnon. Ele errou, ele falhou, mas ele teve a oportunidade de aprender com os seus erros, de aprender com a sua queda e recomeçar, reconstruir, redirecionar. E o tratamento que ele deu a Salomão foi diferente do tratamento que ele deu aos filhos mais novos.
E aí Salomão é discipulado, é orientado, é discipulado. Davi ora por ele, intercede por ele. Davi chega de uma maneira muito clara e diz para Salomão: seja homem, Salomão, seja homem. Tenha sabedoria no seu procedimento, no seu comportamento. E quando Salomão ascende ao trono, tem um sonho da parte de Deus, e Deus pergunta a ele: o que é que você quer? Ele pede sabedoria, mas esse pedido já foi uma influência direta do ensino de Davi na sua vida, já foi uma instrução direta e da mudança que Davi experimentou como pai. Nós não podemos congelar a vida de ninguém num ato falho, num pecado cometido, meus queridos irmãos e irmãs, porque a graça de Deus é suficiente para restaurar. E é por isso que nós não temos essa competência divina de julgar e de determinar o veredito final de ninguém. Não é fácil distinguir entre o falso e o verdadeiro. Julgamentos precipitados podem causar injustiça, e isso é terrível quando a injustiça parte de um servo de Deus, mesmo com boas intenções. Meu querido irmão, boa intenção tem o seu valor, mas não é o fundamento da vida cristã, porque as boas intenções às vezes ferem, machucam, em vez de levantar, bota mais para baixo. Devemos ter cuidado, porque há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, injustiças, escândalos e feridas. Amém. Aqui não é lugar de abrir feridas, aqui é lugar de cura, de restauração, de novas oportunidades. Aqui é lugar da misericórdia, aqui deve ser lugar da reconciliação. Amados, Deus em sua paciência aguarda o tempo certo do juízo final. No juízo final, sim, aí vai ser revelado quem de fato foi trigo e quem de fato foi joio. O juízo pertence ao Senhor, não a nós. Ele conhece o coração e o tempo apropriado para agir. O joio e o trigo podem parecer semelhantes enquanto crescem e parecem, somente no tempo da colheita. E quando será a colheita? No juízo final. Quando será a colheita, irmãos? No juízo final. A diferença será plenamente revelada. Tentar limpar a igreja pela força humana pode levar à exclusão de fiéis sinceros, mesmo que tenham caído. Porque o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus não era o seu andar perfeito, mas era o seu quebrantamento diante dos seus erros. Era o clamor pela misericórdia de Deus e a sua confiança na misericórdia divina, mas com o firme propósito, determinação de mudança, como ele mudou. A igreja verdadeira pode florescer, mesmo com a presença do joio, mesmo com a presença de pessoas que aparentemente são servos de Deus, mas estão na igreja por conta da religiosidade ou de conveniências. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus sabe preservar os seus, mesmo em meio a uma comunidade com trigo e joio. A existência do joio é uma prova para o trigo. Você já pensou nisso? Que a existência do joio é uma prova para o trigo. A existência do falso cristão é uma prova para o verdadeiro cristão.
Porque o que vai caracterizar uma pessoa como verdadeiramente sendo cristã é porque ela vai obedecer a palavra de Deus, ela vai se submeter à palavra de Deus, ela vai se sujeitar à vontade de Deus, mesmo sendo instigada, provocada, tentada ou tratada de uma maneira não cristã pelo joio. É uma prova, e Deus nos prova com a finalidade não de reprovar, mas de nos aperfeiçoar. O joio é o instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Amém? Eu vou repetir. O joio é um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. A existência do joio é uma prova, queridos. Lembre-se sempre. Meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre. A separação final será feita pelos anjos, não pelos homens. Amém? A separação final será feita pelos anjos, não pelos homens. Mateus capítulo 13, versículo 30. Veja o que está escrito, Mateus 13, 30. No tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, os anjos: ajuntai primeiro vai ser separado o joio. E aí, o que é que vai acontecer com eles? Atai-os em feixes, para ser o quê, queridos? Queimados. O joio será queimado. Deus vai executar juízo fora e de dentro da igreja. E na igreja, queridos, nós temos ouvido a palavra do Senhor constantemente. É por isso que a Bíblia diz: examine-se a cada um se realmente está na fé. E esse exame passa pelo propósito de obedecer a Deus, mesmo errando, mesmo falhando. O teste da verdadeira espiritualidade não está na perfeição, está no desejo de fazer a vontade de Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui, infelizmente, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós cometemos iniquidade. Mas a diferença é que nós vamos ter a mesma postura de Davi. Chora, se quebranta, pede perdão. E nós convivemos, queridos, com esse drama da reincidência. Todos nós convivemos com o drama da reincidência. Mas de novo isso aqui, Senhor. De novo é a graça de Deus que nos perdoa quantas vezes forem necessárias, quando o nosso coração é sincero, quebrantado diante do Senhor. Amém, amados? Se o pecado é reincidente, reincidência maior tem na graça do Senhor. Mas isso não deve ser desculpa. Recolhei-o no meu celeiro. Os anjos vão nos recolher e levar para o celeiro, que simboliza aqui a glória celestial, a mansão divina, onde vamos estar para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Amados, essa tarefa pertence a Deus. No fim dos tempos, Ele separará os verdadeiros discípulos dos falsos com justiça perfeita. Na igreja de Cristo encontramos trigo e joio. E é isso que Paulo afirma, que apesar de todos os problemas da igreja de Corinto, era a igreja de Deus. Era uma igreja de Deus. Agora, no final do versículo 2, vamos pular do início para o final. Paulo vai descrever sobre a natureza da igreja. E aí ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, queridos, Paulo expande a visão sobre a igreja. Ele fala da igreja de Corinto no começo, mas aqui no final ele expande. E ele diz que a igreja de Cristo não é um grupo isolado em Corinto. A igreja de Cristo não é um grupo isolado em Corinto. Ela é parte de uma comunidade maior. Olha o texto: com todos os que em todo lugar. A igreja de Cristo é global. Eu vou repetir:
A igreja de Cristo é global. E eu gostaria que você repetisse isso comigo, todos juntos. A igreja de Cristo é global. É global, queridos, porque desde a eternidade, Deus concedeu à igreja de Cristo para alcançar o mundo, para atingir todos os povos, todas as culturas, todas as raças. Toda a igreja de Cristo, queridos, também é interdenominacional, no Evangelho de Jesus Cristo. Ela é ultradenominacional, porque sua essência transcende os limites institucionais, sendo uma só igreja espiritual e global, composta por todos os verdadeiros crentes que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Amados, considerando isso, existe uma igreja cristã que se autodeclara a verdadeira igreja de Cristo. Existe uma que se autodeclara a verdadeira igreja de Cristo. E eu estou me referindo à igreja romana, naturalmente. E a pergunta é: por que nós não somos ligados a essa igreja? Por que não somos ligados? Por que não mantemos relacionamentos ecumênicos com essa igreja? Por que não? Com todo respeito, amados, nós reafirmamos com todo respeito, a igreja romana tem grandes contribuições para a sociedade. Teve, tem e terá. Na educação, na saúde, na cultura, nos direitos humanos, na assistência social e muitas outras áreas. Mas nós não podemos negar que temos divergências sérias. Nós temos divergências sérias com a igreja romana, principalmente no aspecto mais importante da existência humana, que é a salvação da alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, em relação à doutrina da salvação, nós não podemos errar, nós não podemos nos equivocar. O que está em jogo é o destino final, eterno, da sua alma, da nossa alma. Nesse ponto nós não podemos errar, não podemos ter equívocos, não podemos ter desvios doutrinários, não podemos fugir daquilo que está explícito nas Escrituras Sagradas. E aqui, queridos, nós não podemos ser diplomáticos nas nossas afirmações e na nossa contundência, porque se trata da salvação eterna da sua alma. E aqui não pode haver a política da boa vizinhança. Aqui tem que ser a verdade de Deus. Amém? Tem que ser a verdade de Deus. Respeitamos a igreja romana como uma instituição que tem o seu valor, tem a sua importância, mas temos divergências sérias, principalmente na questão da salvação, e você não pode errar nisso, você não pode falhar nisso, você não pode se equivocar nisso, porque há caminhos que parecem direito aos homens, mas ao final, caminhos de morte. Amados, é terrível você caminhar toda a sua vida numa jornada que você estava consciente de que estava no caminho certo. Chega no final da caminhada e descobre que o caminho é errado, que o caminho era errado. Nós não podemos errar nisso. Eu quero citar 3 verdades que comprometem a verdadeira doutrina da salvação. 3 verdades que comprometem a verdadeira doutrina da salvação. E eu vou ser rápido por causa do tempo. Mas a primeira verdade: a igreja romana é idólatra.
A igreja romana é idólatra. Ela venera os seus santos e suas imagens. E a veneração de santos e imagens se configura em idolatria. Idolatria é pecado grave contra a santidade de Deus. A veneração de santos e imagens afronta diretamente o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento da lei do Senhor. Êxodo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: não farás. Olha a expressão, não farás. Olha o mandamento, não farás. Olha o termo, não farás para ti imagem de escultura. Veja a explicação que o texto dá: nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem anjos e nem homens. Versículo 5: não as adorarás, nem lhes darás culto. E culto implica em veneração, louvação, ofertas e petições que são dirigidas a alguém. Não prestarás culto. Versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Segunda verdade: a igreja romana não é bíblica. Não é bíblica. Uma coisa é utilizar a Bíblia de acordo com a sua conveniência. Outra, bem diferente, é fundamentar toda a sua doutrina e prática exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Exclusivamente nas Escrituras Sagradas. A igreja romana adota as tradições e o magistério como fontes autoritativas das verdades de Deus. Isso é um erro grave, é uma falha grave, é uma porta aberta e espaçosa para todo tipo de heresia e profanação contra o nome do Senhor. Quando saímos da Escritura, queridos, quando abrimos mão da Escritura, quando adicionamos qualquer coisa a esse livro santo, seja confissão, credo, doutrina, que não tem fundamento nesse livro santo, nós caímos no terrível perigo de aceitarmos doutrinas humanas. E é isso que nós vamos ver quando conhecemos um pouco da história, os desvios por conta dos concílios, por conta dos dogmas criados pelos homens, mas sem nenhum fundamento da Escritura Sagrada. Algumas doutrinas e práticas não se fundamentam nas Escrituras Sagradas. Para uma igreja ser bíblica, tem que adotar o fundamento essencial da verdade de Deus, somente as Escrituras Sagradas. Amém, amados? Ah, mas isso aí foi Lutero quem disse. Que coisa de Lutero, coisa nenhuma. Não se deturpe a verdade histórica. Temos que enfrentar as nossas responsabilidades com fidelidade. Somente a Escritura não é coisa de Lutero, coisa nenhuma. Não é coisa de Calvino, coisa nenhuma. É a própria palavra quem nos diz que tem que ser somente esse livro santo. Não pode se acrescentar e nem diminuir. Tem que ser a palavra do Senhor. É esta palavra que é inspirada por Deus, esta palavra preservada por Deus, e ela não depende do reconhecimento de igreja nenhuma. Ela é por si só, tem um reconhecimento do próprio Deus, que a inspirou, que a preservou e que a conduziu na formação do seu cânon, porque Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, e é Ele que toma conta da sua igreja. É Ele que toma conta da sua igreja. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico,
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Versículo 19: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aceitar as traduções como o magistério. Vou repetir: aceitar as traduções humanas como magistério é aceitar acréscimos às Escrituras Sagradas. Que Deus livre a sua alma disso em nome de Jesus. Mas a última verdade. Primeiro, repito, a igreja romana é idólatra, a igreja romana não se baseia na palavra de Deus, não é bíblica, e a igreja romana não tem a Cristo como único caminho para Deus e Cristo como único mediador. A igreja romana não tem a Cristo como único mediador. Vou repetir: a igreja romana não tem a Cristo como único mediador. E Jesus é muito claro quando diz: eu sou o caminho e a vida. Ninguém, senão, olha a exclusividade. Eu gostaria que toda a igreja repetisse de uma maneira muito clara, e é você que vai estar me ouvindo pela gravação. Jesus diz: eu sou o caminho, toda a igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para a igreja romana, Cristo é um fundamento indispensável. Olha aí, é um fundamento indispensável, mas tem que ter fé e boas obras. Mas tem que ter a participação nos sacramentos. Mas tem que ser a submissão à igreja, porque fora da igreja não há salvação, e ao seu representante máximo da igreja, porque a cabeça da igreja de Cristo é o próprio Cristo, Jesus de Nazaré. Mas intercessão dos santos e de Maria, como mediadora de todas as graças. Amados, 1 Timóteo 2,5. Olha o que está escrito, 1 Timóteo 2,5. Porquanto, a equipe do louvor, por favor. Porquanto, vamos ler todos mais uma vez, bem forte, com convicção. Todos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus. E quantos mediadores? Um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse único mediador de todas as graças? É Cristo Jesus, homem. Não podemos errar nisso, meus amados. Você não pode errar nisso. Dessas verdades depende a salvação da sua alma. Não ande pelo caminho da perdição, que aparenta ser a verdade, mas que ao final é caminho de morte. Com todo respeito, afirmamos que a igreja romana não ensina a verdade de Deus conforme as Escrituras Sagradas. A igreja de Cristo é composta por todos os que invocam o nome de Jesus em todo lugar. E aqui, queridos, nós que somos de uma igreja presbiteriana, não é pelo fato de sermos da igreja presbiteriana que o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito no livro da vida por causa de Jesus e da profissão da nossa fé na pessoa do Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Se é essa a sua fé, fique em pé para a gente louvar ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, o nosso único Salvador, nosso único mediador. Nisso nós não podemos errar.